Bom dia! Hoje a nossa prova será de matemática. Abra aí o livro verde nas páginas de matemática. Eu também vou colocar as páginas lá no nosso grupo, não se preocupe. Unidade 5, vamos contar mais. A primeira questão diz assim: observe as sequências e escreva no quadro os números que devem ficar no lugar de cada objeto. A primeira sequência, a gente observa que ele aumenta de 2 em 2. E a segunda sequência, que ele aumenta de 5 em 5. A e a B. E aí vocês vão dizer, vão colocar aqui o número que devem ficar no lugar de cada uma dessas imagens. Observe que as imagens, existe uma diferença entre a imagem da sequência A e a sequência B. E a sequência A, ela aumenta de 2 em 2 números. E a sequência B de 5 em 5 números. Então, vamos observar que a gente consegue resolver, ok? Na segunda questão, diz assim: Sara quebrou seu cofrinho. A Sara quebrou o cofrinho e todas essas moedas estavam dentro do cofrinho. Aí ela aqui no livro está pedindo: circule as moedas formando grupos de 10. Então, vocês vão fazer conjuntinhos, grupinhos de 10 em 10. Aí vocês vão responder. No cofrinho havia quantas dezenas? Quantos grupinhos vocês conseguiram circular? E quantas unidades? Quer dizer, depois de vocês circularem de 10 em 10, sobrou algumas moedas que não deu para circular de 10 em 10. Essas moedinhas são chamadas de unidades, que elas vão ser contadas de uma em uma. E aí, sobrou quantas? Vocês vão copiar lá, colocar um número. Na B diz assim: então, Sara conseguiu economizar quanto no seu cofrinho? Você vai juntar as dezenas com as unidades, juntar, somar e vai saber quantos reais ela conseguiu ali economizar no seu cofrinho. Na letra C diz: de quantas moedas de R$ 1 ela precisa para completar R$ 50? Primeiro, você vai saber quanto ela tem. Quanto ela tem? Para chegar até 50, falta quantos? E aí, vocês vão colocar o número aí no lugar indicado. Na próxima página, diz assim: já Samuel quer trocar suas moedas por uma cédula de R$ 20. Com base nisso, responda ao que se pede. Vocês vão contar quantas moedinhas Samuel tem, né? Para saber se ele consegue trocar essas moedinhas por uma cédula de R$ 20. Aí, quantas moedas ele tem? E aí é só contar. Na B, por qual cédula Samuel quer trocar suas moedas? A gente já sabe que é a cédula de R$ 20. Que valor Samuel tem em moedas? Se ele tem uma quantidade de moedas e todas de R$ 1, então é a mesma quantidade de reais. Por exemplo, se eu tenho 5 moedas de R$ 1, eu tenho R$ 5. Então é a mesma coisa que vai acontecer aí com as moedinhas do Samuel. E na letra D, quantas moedas de R$ 1 faltam para ele conseguir trocar as moedas pela cédula? Quer dizer que ele tem menos de R$ 20. Então, falta algumas moedas para ele conseguir ter o mesmo valor de moedas, que é o mesmo valor de cédula, da cédula de R$ 20. Falta quantos para ele ter R$ 20? E aí, vocês vão colocar aí quantas moedinhas faltam. Na quarta questão, diz assim: observe o preço do sorvete e responda ao que se pede. O preço do sorvete anunciado aqui pelo sorveteiro aqui, ó, na imagem, diz assim: sorvete com 3 bolas, R$ 5. Sorvete com 3 bolas, R$ 5. Então, o A. Jairo pediu 3 sorvetes. Quantas bolas de sorvete o vendedor precisará pegar? Represente com desenhos e escreva no espaço ao lado. Se ele pediu 3 sorvetes, né? Ele pediu 3 sorvetes, a gente já sabe
que cada sorvete tem 3 bolas, você vai desenhar 3 sorvetes e em cada sorvete 3 bolas. Então, ele vai ganhar quantas bolinhas? Aí depois é só contar. Primeiro vocês desenham, vocês vão representar com desenhos essa quantidade. 3 bolas, mais 3 bolas, mais 3 bolas. E aí é só contar a quantidade de bolinhas de sorvete desenhado e colocar o número aqui do lado. Na B diz assim, quantos reais Jairo pagou por 3 sorvetes? Se um sorvete é 5 reais e ele comprou 3 sorvetes, vocês vão somar 5 mais 5 e mais 5. Vocês vão escrever, representar essa sentença. 5 mais 5 mais 5. Vocês podem desenhar do lado a quantidade de 5 mais 5 representado por palitinhos. Quem não consegue ainda fazer essa soma nos dedinhos ou mentalmente. Mas eu quero também que vocês representem essa sentença. 5 mais 5 mais 5. E anotem o resultado, ok? Na questão C... Na próxima página diz assim, veja o valor que Jairo tinha, ó, o Jairo tinha 20 reais, ó, a cédula de 20 reais. Aí pergunta, quanto ele recebeu de troco após pagar pelos sorvetes? Represente no espaço e escreva o resultado. Vocês vão representar essa sentença. Podem ser de forma de desenho, ele tinha 20 reais e diminuiu, tirou, subtraiu o valor que ele tinha que pagar pelos sorvetes. Isso você vai saber só na soma, né? De 5 mais 5 mais 5 deu quanto? Ele tem que diminuir dos 20 reais que ele tinha. E aí vocês vão representar ou de forma de desenho ou de forma de uma sentença. 20 menos o valor que vocês conseguiram lá saber, que é o valor do sorvete que ele teve que pagar, ok? Na quinta questão diz, numere as caixas dos vagões escrevendo os números do quadro em ordem crescente. E os números do quadro, apesar de estarem todos embaralhados, não estão numa sequência, só são de dezenas. Então, vocês vão conseguir ali começar do menor, já que ele pede uma ordem crescente, vocês vão colocar do menor para o maior. O menor, qual é o número? Aqui o menor é o número 10. Então, se é uma dezena, de 10 em 10 você vai aumentar aí obedecendo a sequência e os números que estão no quadro, ok? Próxima página é sobre a unidade 6. Vamos medir. Ele diz assim, ó, encontre no diagrama os nomes dos instrumentos de medida. E aqui tem 5 instrumentos de medida. Tem a trena, usada para medir superfícies maiores, né? Tem o termômetro, usado para verificar a temperatura, o relógio, que é usado para a gente verificar o tempo, as horas, uma ampulheta, que é um relógio mais antigo, um dos primeiros relógios para verificar o tempo, e uma balança, que é para verificar o peso, a massa. Na segunda questão, aí vocês vão procurar, né, no diagrama o nome desses instrumentos de medida, ok? Na segunda questão, diz assim, veja os horários das atividades de Sofia em algumas tardes. 2 horas é o inglês dela, 4 horas é a natação. Nós já sabemos que esse é o horário da tarde, porque na segunda questão, algumas tardes. Então, a gente sabe que 2 horas é da tarde, que é inglês. 4 horas da tarde
é natação, e 6 horas já no começo da noite, né, que é o vôlei. Na A diz assim: escreva abaixo de cada relógio a atividade que corresponde a hora marcada, aliás. No primeiro relógio, o ponteiro das horas, que é o ponteiro menor, está no número 4, e o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro maior, está no 12, quer dizer que é 4 horas. 4 horas, segundo as informações que nós temos, 4 horas é horário de quê? Ela faz inglês, natação ou vôlei. E aí vocês vão colocar uma dessas atividades segundo o que o livro diz, ok? No segundo relógio, o horário, o ponteiro das horas, que é o ponteiro menor, está no 6, e o ponteiro dos minutos, que é o maior, está no 12. Quer dizer que são 6 horas. 6 horas, ela faz o quê? Qual atividade? E aí vocês vão colocar a atividade dela. No último relógio, que é o terceiro relógio, o ponteiro das horas, que é o menor, está no 2, e o ponteiro dos minutos, que é o maior, está no 12. Quer dizer que são 2 horas da tarde. Ela faz que atividade que ela faz? Vocês vão escrever qual é a atividade que ela faz nesse horário, ok? Aí na letra B diz assim: a aula de inglês termina às 3 da tarde. Quanto tempo dura essa aula? Se a aula de inglês começa às 2 e termina às 3, quanto tempo durou essa aula? E aí vocês vão escrever quanto tempo durou essa aula, de 2 para as 3. Na próxima atividade, nós temos aqui um calendário com algumas atividades da criança, ó. Diz assim, ó: Lucas cola adesivos em seu calendário para marcar os dias em que pratica ciclismo e natação. O calendário aqui é do ano passado, é junho de 2019. Nós temos aqui no calendário os dias da semana e os dias todos que do mês de junho, ok? Aí a pergunta é: no primeiro dia do mês de junho, Lucas praticou alguma atividade física? Se tiver no primeiro dia, no dia 1, algum adesivo dizendo que ele praticou uma atividade física nesse dia, é que esse dia, sim, ele praticou essa atividade física. Aí ele diz, aí ela segue na pergunta qual? Sim, qual é? Tem um meninozinho andando de bicicleta. Que atividade é essa? É o ciclismo, ok? Na B, em que dias da semana Lucas faz natação? Ele tira 2 dias para fazer natação. Quais são esses dias? Aí vocês vão ver, ó, nas segundas e nas quartas. Que atividade física Lucas pratica aos sábados? Aos sábados. Sábados ele faz o quê, ó? E aí é só observar os adesivos que estão marcando o sábado, ok? Quantas sextas-feiras tem o mês de junho? Vai lá na sexta e vê quais são os números que estão na sexta. E aí é só contar quantas sextas-feiras tem o mês de junho. Quantos dias tem o mês de junho? Também o calendário dá todas essas informações. Observe a leitura desse calendário que vocês vão conseguir fazer direitinho. E a F, o calendário, é um instrumento que serve para medir o quê? Para medir comprimento, para medir massa é peso. Ou para medir o tempo. Vocês vão marcar um X na que vocês consideram a resposta correta, ok? Na próxima atividade diz assim: Renato foi ao supermercado com seus pais. Ao chegarem lá, combinaram que Renato
pegaria os produtos vendidos por litro e sua mãe pegaria os produtos vendidos por quilo. Seu pai organizou as compras no carrinho, listas de compra, queijos, carnes, óleos, suco, frutas, arroz, leite e azeite. Que produtos da lista de compra acima Renato deverá colocar no carrinho? Vocês vão observar que o Renato só pode pegar por litro. Quais desses produtos são vendidos por litro? E a B, que instrumento será usado para pesar os produtos que a mãe de Renato vai comprar? Lá no nosso probleminha tá dizendo que a mãe do Renato vai comprar os produtos por quilo. Qual é o instrumento que vai pesar esses produtos? Pois é, tá fácil essa atividade. Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão conseguir fazer muito bem. Na quinta diz assim, Renato e seus pais terminaram as compras em 1 hora. Se a família começou a fazer as compras às 8 horas, em que horário terminou? Vocês vão colocar, se eles terminaram as compras em 1 hora, 8 mais 1, dá quanto? E aí vocês vão escrever. Na letra B, desenhe um instrumento usado para marcar o tempo que a família gastou para fazer as compras. O que é que marca o tempo? E aí vocês vão desenhar lá o instrumento usado para marcar o tempo. Tá super fácil, gente. Na sexta questão diz assim, Paulo vai fazer um churrasco no final de semana. Leia o gráfico que representa os tipos e as quantidades de carne que ele comprou. Aqui no nosso gráfico, ó, vocês prestarem bastante atenção, tem todas as informações para vocês responder as perguntinhas. Diz assim, carnes compradas para o churrasco, a quantidade de quilo, tem 1, 2, 3 e 4 quilos. E embaixo tem as carnes, né? Os tipos de carne que ele comprou, bisteca, linguiça, maminha, costela e picanha. A pergunta A diz assim, que tipo de carne foi comprado em menor quantidade? Vocês vão lá no gráfico, qual é que ele comprou em menor quantidade? E vão escrever o nome desse tipo de carne. Na letra B, que carnes foram compradas em quantidades iguais? São 2 tipos de carne aí em quantidades iguais. Na letra C, quantos quilos de picanha foram comprados a mais que o de costela? Quer dizer, vocês vão comparar, fazer a diferença, diminuir uma pela outra para saber essa resposta. E a D, quantos quilos de carne foram comprados no total? Registre com desenhos. E aí vocês vão fazer o desenho, por exemplo, picanha foram 4, vocês vão fazer 4 pedaços de carne, costela foram 3, vão fazer mais 3, desenhar. Maminha foram 2, linguiça foram 2 e bisteca mais 1. Desenha e diz, e depois é só contar a quantidade de quilos, né, que você desenhou ali. É o tanto de carne que vocês conseguiram desenhar. Na sétima questão diz assim, Paulo convidou 40 pessoas para o churrasco, mas somente 30 compareceram. Quantas pessoas deixaram de ir? Represente a situação com desenhos ou sentença matemática. Há várias maneiras de representar aí essa atividade. Exemplo, desenhar 40 bolinhas ou 40 pauzinhos, contar 30, ou então circular 30 e separar, né? Separar e ver quantos deixaram de ir, depois contar o que sobraram para saber quantos deixaram de ir. Ou então 40 bolinhas, cortar as 30 e ver quantas sobraram. Vocês vão representar da melhor forma que vocês conseguirem
esse probleminha matemático, essa situação, ok? Mas a tia quer os desenhos bem direitinho para saber se vocês estão entendendo bem direitinho esse probleminha, ok? Na oitava diz assim, leia as placas, olha só. Leia as placas o preço da maminha e da linguiça. Maminha, R$ 24,00 o quilo e linguiça, R$ 15,00 o quilo. Circule as cédulas que correspondem ao preço de cada produto. A maminha é R$ 24,00. E aí, tem algumas cédulas aqui, vocês vão circular o valor que dê R$ 24,00, ok? Do mesmo jeito você vai fazer com linguiça. A linguiça custa R$ 15,00. Vocês vão circular nos valores abaixo, ó, a quantidade de cédulas que dê R$ 15,00, ok? Nossa provinha tá muito legal, tá o conteúdo completo do que nós estudamos nesse terceiro bimestre. Eu espero que vocês façam com muita atenção e com muito capricho. Beijo, até amanhã, gente.